Estamos de volta com Top Saúde aqui na TV Centro-Sul, da Fundação Dom Alfredo Schaffner. Quem nos faz companhia é a doutora Bárbara Rodrigues, que vem trazer beleza também, né? E muita informação aqui para o Top Saúde. Bom dia, doutora Bárbara. Bom dia, sempre um prazer, né? Já me sinto de casa. Já sinto como se fosse um programa nosso, né? Mas é nosso. As terças são nossas. Certeza que essas terças são nossas e o programa você faz parte dele. Por isso que já ouvi, sem falsa modéstia, né? Mas quando o programa acontece bem, é porque eu tenho vocês para me ajudarem, profissionais excelentes, você, doutor Sérgio, e tantos outros. Sem dúvida, o profissional que você recebe tem esse poder de fazer a interação, de fazer fluir, né? Assim, de fazer o programa ser leve e fazer a conversa fluir sem muito sacrifício. Não, e a informação, eu acredito que ela é captada de outra forma, de uma forma mais simplória, Com né? certeza. E a intenção é essa, é trazer essa informação de uma forma que você que nos assiste possa absorver ela da melhor forma possível. Nós falávamos na terça passada sobre obesidade infantil, não é isso, doutora Bárbara? Quão é importante tratar essa obesidade. E a gente vai dar continuidade falando quais as possíveis causas dessa obesidade, por que tem aumentado tanto a obesidade nos últimos anos. Então, retomando a nossa série da semana passada, falávamos sobre como e quanto a obesidade infantil cresceu nos últimos anos, principalmente, e por que é tão importante a gente se preocupar em tratar, em evitar e tratar, né? Porque o princípio mais importante seria evitar que ela se instalasse. Uma vez instalada a obesidade infantil, ela deve ser tratada de forma bem assídua, de forma bem próxima, tem que ser acompanhada de perto. Então, assim, a obesidade tem crescido muito nos últimos anos e a gente atribui isso a dois principais fatores. O primeiro fator principal foi o aumento da ingestão calórica, né? Aumento do consumo de produtos industrializados, aumento do acesso das famílias a esses produtos industrializados. Há muitos anos atrás, algumas décadas atrás, as populações elas tinham um acesso muito remoto a produtos industrializados. Então, eles praticamente não consumiam esses produtos embutidos, enlatados, ultraprocessados, que a gente chama. São aqueles que passam por muitos processos de industrialização, são adicionados de muitos conservantes químicos, muitos aromatizantes, corantes, adoçantes, sal, sódio. Então, a população não tinha tanto acesso a esses alimentos, a variedade deles era menor, a indústria não era tão grande como é hoje, com tanta variedade, e o preço também. O custo desses alimentos era muito maior, hoje está muito mais acessível. Então, o primeiro grande fator para a obesidade infantil é o acesso a esses alimentos. Esses alimentos industrializados, eles são muito calóricos. A maioria deles ou é rica em sal, ou é rica em gordura, ou é rica em açúcares. Por isso que eles são tão bons. E o segundo grande motivo para essa obesidade infantil acontecer é a diminuição do gasto energético. Se você parar para pensar, nós passamos por alguns processos de transição. São processos muito conhecidos na área de nutrição, que é o de transição epidemiológica, demográfica, alimentar e nutricional. Esses processos de transição, todos eles culminaram na obesidade, tanto infantil como adulta. Por quê? Uma das etapas desse processo foi a mudança nas atividades de trabalho e lazer. Isso resultou em menor gasto energético. O que é isso? Antigamente, as mulheres em casa não utilizavam aspirador de pó, não tinham telefone, não tinham controle remoto para portão, não tinha lava-louças, não tinha lavadora de roupas, gastava muita energia. Isso culmina em obesidade adulta. E as crianças não tinham jogos de tabuleiro, não tinham videogames, não tinham celular, não tinham computadores. Então, as crianças brincavam de bola, de pega-pega, de esconde-esconde, de queima, de muitas brincadeiras, principalmente em rua ou em grandes espaços que faziam elas gastar muita energia. Hoje, a gente não vê mais isso. Tem o trânsito, tem a urbanização, tem os perigos da violência, tem tudo isso. A falta de espaço, que as pessoas hoje já moram em grandes centros urbanos, que já não permitem mais que as crianças brinquem no meio da rua. E tudo isso culmina para a obesidade infantil. Então, assim, dois principais fatores foram todos trazidos pela transição
epidemiológica, demográfica, alimentar e nutricional. A urbanização, a industrialização, o aumento do acesso a esses alimentos. Eu lembro quando eu era criança, a gente só comia biscoito recheado e guaraná quando a gente estava doente. Então, não era uma coisa era um prêmio de consolação, né? Assim. Era como se fosse uma coisa, já está doente, então vou dar pelo menos um lanche, tipo lixo, né? Uma coisa não saudável. E não era tão acessível como hoje, que as famílias vão na feira e compram praticamente metade do carrinho só de pipoca, biscoito recheado, refrigerante, nissim miojo. Então, não era como antigamente. Então, antigamente, praticamente não se via nos carrinhos de supermercado. Eu sou a louca do supermercado. Eu vou para o supermercado e fico olhando o que é que as pessoas estão comprando, porque eu estudo isso. Então, eu gosto de saber e ver o que é que as pessoas estão levando para casa. Eu fico muito abismada como as famílias, a gente sabe que são carrinhos de compras de famílias de 4, 5 pessoas, e eles são tomados por mais da metade das compras de estudos também mostram, estudos realizados no Brasil e no mundo todo também mostram que as compras de supermercado, elas estão cada vez mais tomadas por produtos ultraprocessados. Então, assim, os naturais, in natura, e os minimamente processados, eles praticamente estão perdendo lugar nas compras. E isso culmina para a obesidade. Por quê? Porque você já gasta pouca energia. Porque hoje a gente se transporta de carro, já não caminha mais. Antigamente as pessoas caminhavam longas distâncias para chegar ao trabalho, ou andavam de bicicleta, faziam muita atividade física em casa, gastavam muita energia. E hoje as mulheres e os homens, as crianças, além de não gastarem tanta energia, estão consumindo muita caloria. E aí não fecha, a conta não fecha. Você consome mais do que o que você gasta, sobra. É como uma poupança. Se você colocar mais caloria dentro do seu corpo do que o que saiu, vai ficar aqui. Vai acumular, vai acumular, vai ganhar, vai guardar, vai ficar aqui dentro. E aí a conta não fecha. E isso tem reflexo. Então, esses dois principais fatores são o que levam à obesidade, tanto infantil como adulta. Com certeza, você falou uma coisa bem interessante. Eu me lembro, eu morava aqui perto, na Rua do Cantinho, ali, de frente a Zé do Alho. E tinham muitas crianças naquela rua. E todo mundo brincava de pega, de esconder, de bola, de tudo. Então, a gente... Até a TV era mais difícil de assistir. Tinha a TV, tinha... TV em casa. O horário da noite era para o meu pai assistir jornal. Não era para eu estar assistindo desenho, novela, essas coisas. Então, assim, a gente brincava muito na rua. Não tinha tanto trânsito, não tinham tantos carros. A vida do comércio não era tão noturna. Hoje, a gente já vê supermercados que funcionam até 10 da noite. Tem pessoas que trabalham até meia-noite, então, às vezes, a gente tem um fluxo maior, a cidade está crescendo, cada vez mais esses horários, eles vão realmente se estendendo. Nas cidades de interior, a gente já vê isso, e nas capitais mais ainda. Nas capitais, os bairros menores, mais afastados, eles não tinham vida depois das 18. Hoje, a gente vê que os menores bairros já têm uma empresa que funciona até a meia-noite, uma empresa que funciona até às 10, que concentra 20, 30, 70 funcionários que todos estão ali transitando de carro, de ônibus. Exatamente. Isso é um perigo para as crianças que estão na rua. Então, os pais não deixam mais as crianças. Tem a criminalidade, né? Tem tanta coisa, violência. Né? Em todos os aspectos. Há pouco tempo, morava numa rua que era bem movimentada, ao lado de uma academia, carro indo, carro vindo, e até a questão de dar segurança, né? De não poder ficar nem na calçada, ser perigoso. E hoje moro numa casa em que é uma rua sem saída, bem tranquila, no bairro mais afastado, e a minha filha passa o dia andando de bicicleta no sol quente. Oh, meu Deus. E eu fiquei, meu Deus. Raiz. Foi o que eu lembrei da minha infância. Eu fazia daquele jeito, eu andava de bicicleta mesmo, um pingo do meio-dia, porque eu queria, e corria, e descia a rua. E, com certeza, ajudou para que, talvez, né, tem a questão como você falou, da alimentação. Antes era muito mais fruta. O menino come a banana, não tem esse negócio de biscoito. Não tinha. Pega isso aqui, não tinha... Era muito mais caro, eram menos variedades. Você só encontrava em supermercados maiores. Hoje você encontra em toda bodega, em toda farmácia. Você encontra chocolate, biscoito, antes você não encontrava. E tudo isso aí, todo esse perfil que mudou, ele culmina para a obesidade. Por isso que a Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição e a Sociedade Brasileira de Nutrologia, eles lutam muito com a mídia. Eles lutam muito para que leis proíbam mídia, restringam os lugares de venda desses produtos apenas para os supermercados, para diminuir essa oferta muito grande, porque as pessoas não sabem escolher. As que têm orientação até sabem, mas as que não têm, elas não sabem escolher.
Elas vão pelo preço, elas vão pelo paladar, pelo que mais enche a barriga das crianças. Isso. Só que é uma falsa nutrição. As crianças comem ali, elas parecem saciadas, Enchem a barriga, mas elas estão alimentadas, mas não estão nutridas. Então, elas estão enchendo a barriga de açúcar, de gordura, de sal, que não está nutrindo em nada. E aí elas estão trazendo um monte de doença junto, que vem a longo prazo, curto, médio e longo prazo. vem a obesidade, vem um câncer, vem hipertensão, vem diabetes, vem inúmeros Vem constipação, vem inúmeros transtorno bipolar, problemas mentais. Tudo isso está muito relacionado com o consumo desses produtos, porque tem grande quantidade de conservantes, aditivos químicos, que são de indústria, são feitos em laboratório, que a gente ainda tem muito estudo a ser feito sobre os reflexos desses componentes no sistema nervoso. Porque já tem estudos relacionando ao Alzheimer, relacionando aos cânceres, a transtorno bipolar, depressão. Muita coisa, é muita coisa. Muitas. São muitos malefícios, né, doutora Bárbara? Colocar numa balança aquela alimentação que é mais barata, pode ser mais saborosa, ela tem consequências gravíssimas, não é isso? Muito, com certeza. A gente vai doutora Bárbara, a atividade física. Falávamos que na nossa época de infância a gente brincava muito na rua, gastava mais energia. Qual a importância da atividade física para combater essa obesidade? Então, sim, a atividade física ela tem um papel primordial, né, no combate e controle à obesidade, né? E na obesidade infantil não é diferente. As crianças precisam sim fazer atividade física. Às vezes os pais acham que fazer atividade física não é importante, ou que as crianças não precisam gastar muita energia, não precisam mais se cansar tanto, que só uma corridinha, uma andadinha de bicicleta, só aquela aula de educação física na escola é suficiente. Depende, né? Depende da ingestão calórica que essa criança faz. Se é uma criança que come muito, os pais realmente têm que estar atentos a esse equilíbrio desse balanço energético, porque crianças que comem muito, elas precisam gastar essa energia, porque se elas não gastarem, elas vão adquirir sobrepeso e obesidade. E aí essas crianças precisam ter esse gasto energético, né? Essas crianças precisam fazer atividade física. E nós já temos muitas atividades físicas que são direcionadas realmente para a infância e para a adolescência. Essas atividades físicas monitoradas. Nós já temos inúmeros programas de treino funcional, de treino aeróbico, né? De crossfit para crianças. Tudo isso é monitorado, tudo isso são atividades estudadas e desenvolvidas para crianças, para adolescentes. Então, é indicado fazer? É sim. A atividade física, além de combater a obesidade, a atividade física tem poder de fazer equilíbrio metabólico, controlar os hormônios, controlar a ansiedade, controlar o humor. Assim como a alimentação rica em gorduras, açúcares e sal pode trazer prazer, a atividade física também libera hormônios do prazer, do bem-estar, da saciedade. Então, fazer atividade física é importante para o sono, diminui o estresse, diminui a depressão. Tudo isso, fora que é uma forma de preencher o tempo em atividades que a criança esteja se desenvolvendo melhor do que se ela estivesse em casa na frente do computador. Então, a atividade física é importante? Para crianças a partir de que idade? Todas as idades. Todas as idades. Principalmente quando a criança está ali entre os 8, 9 anos, que é quando a gente tem começado a perceber a maior prevalência de sobrepeso. Pelo menos o meu público é maior a partir dos 8 anos de idade. Eu imagino que a partir dos 5, 6, as crianças começam a comer mais. E a partir dos 8 já temos sobrepeso e obesidade instalada em muitas crianças aqui na nossa cidade. E a partir dessa idade elas já devem fazer atividade física, sempre acompanhada, sempre monitorada. Mas sim, tem que fazer atividade física. Os meninos têm que jogar bola, as meninas podem pular corda, ambos podem fazer natação, andar de bicicleta, crossfit infantil, funcional kids, tudo isso são opções. Válido, não é? É válido. A gente está acompanhando agora as Olimpíadas e todo mundo encantado com a Raíssa, né? 13 anos e medalhista aí nas Olimpíadas de Tóquio. E, para mim, pelo menos para mim, como mãe, me fez refletir, meu Deus, uma criança, ela começou com quantos anos? E é um esporte, skate é um esporte que gasta calorias lá, né? Que a pessoa está com o corpo em movimento. Fora isso, fora ser saúde, ainda tem a questão da cabeça. Crianças, a gente tem inúmeros projetos sociais
não são tão fortes, né, assim, na nossa cidade interior, mas nas capitais a gente tem, sul, sudeste a gente também tem muito, porque lá tem muitas favelas, muita criminalidade. Nós temos inúmeros projetos no Brasil que são de incentivo ao esporte para combater o tráfico de drogas, a prostituição, a exploração infantil de pessoas, crianças, principalmente crianças e adolescentes favelados. Aqueles marginalizados aqueles que estão à margem da sociedade e não têm a oportunidade de se inserir no meio. Então, essas pessoas, é uma forma de elas verem um sentido na vida. É uma forma de elas verem a vida com outros olhos. Eu não tenho só a opção que meus pais tiveram, ou que eu estou vendo dentro da minha casa. Eu tenho outras chances. O esporte é uma delas. Então, assim, incentivar desde sempre, até porque se seu filho, de criança, quiser ser um atleta, um jogador de futebol, de natação, de qualquer esporte, isso é maravilhoso. É preciso apresentar as oportunidades, né? Olha, você quer fazer natação, vamos lá. Se gostar, vamos investir. Quer fazer judô, vamos mudar. Tentar. Exatamente. Era isso que eu estava pensando. Eu digo, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso investir na minha filha. Preciso investir, ela é um talento. Até porque acho que as pessoas precisam conhecer as coisas, né? Sim, conhecer os esportes, viajar, conhecer tantas outras coisas para que ela possa ter uma mente mais aberta, que ela possa estar mais aberta a tantas outras oportunidades quando vierem. Exatamente, ela tem que enxergar que ela tem inúmeras oportunidades, né, de fazer inúmeros esportes e é muito importante desenvolver esse lado das crianças, essa visão das crianças de que o esporte é também uma oportunidade, é também um caminho a seguir, né? E aqui a gente não tem não é muito cultural isso. Eu acho que, por ser cidade do interior, a gente não tem tantos projetos, mas a gente não deixa de a gente ter responsabilidade de incentivar e fazer a nossa parte. O que me fez refletir, porque Raíssa é do interior do Maranhão também, Imperatriz é uma cidade grande, mas também não é tão maior do que Picos, não é uma coisa tão superior. É diferente. Sim, e o Maranhão a gente conhece também por carência, não é, por tantas outras coisas, mas a mãe dela quis investir. Então, eu acredito que nós, como pais, tanto na alimentação, a gente pode ajudar os nossos filhos, oferecendo o melhor para eles, o melhor para a saúde deles, como também no esporte, que além do gasto, né, energético, calórico, pode também gerar outros frutos, bons frutos. Outros frutos. Pode ser carreira, pode render frutos maravilhosos, tanto de realização pessoal, como profissional, como financeira, tudo isso. Com certeza. E a gente até mudou um pouquinho do conteúdo, mas vamos voltar, porque realmente é algo que está bastante em alta e faz refletir, e querendo ou não, pega um gancho a essa questão, né, das escolhas, tanto da alimentação quanto da atividade física. Doutora Bárbara, o oposto da atividade física é estar lá, na frente do computador, na frente do celular, na frente de todos esses aparelhos modernos. Qual a influência que isso tem no caso do ganho do peso? A gente tem visto na pandemia, tanto os adultos quanto as crianças ganhando peso por estarem em casas, entediados, não poder estar saindo, né? E estar lá de frente ao computador comendo mais do que o normal. Pois é, então. As consequências da pandemia que a gente ainda está vivendo, elas vão ainda se perdurar por pelo menos mais umas 3 gerações. Porque os quadros de obesidade, de depressão, de transtornos mentais e metabólicos que a gente tem visto, pessoas que desenvolveram diabetes, pessoas que desenvolveram hipertensão, pessoas que se tornaram obesas durante esse tempo, que nós já temos mais de 1 ano, elas ainda estão lutando para combater. E muitas dessas pessoas ainda nem conseguiram entender que elas já precisam de ajuda, já precisam mudar o estilo de vida. Pessoas que têm 1 ano, 8 meses, 10 meses, 12 meses, que estão em casa sem poder sair, algumas vezes trabalhando em casa, outras perderam o emprego e são obrigadas a ficar em casa mesmo sem ter renda. E essas pessoas dentro de casa, elas acabam se tornando mais ansiosas. Todos nós ficamos o tempo que nós precisamos ficar. Todos nós estávamos ansiosos, comendo mais, tristes, com muita incerteza, preocupados, né? Com muita insegurança, como que vai ser, e se isso se perdurar muito tempo. E isso foi um reflexo para as pessoas comerem mais. Outro reflexo foi o hábito, que as pessoas viciaram em ficar muito tempo na frente do computador. Eu recebo muita gente hoje dizendo: eu me viciei em série na pandemia, eu me viciei em computador na pandemia, eu me viciei em jogo digital na pandemia. Meu filho está viciado em videogame desde a pandemia. Então, assim, são reflexos que nós já estamos
as crianças já voltaram há mais ou menos uns 6 meses para a escola ou para o acesso remoto, ou presencial ou remoto. E eu ainda escuto que as crianças se viciaram desde então e até hoje as mães estão com dificuldade de interferir nessa rotina que foi criada. Então, assim, as pessoas se viciaram em muitas atividades que baixam o gasto energético, de baixo gasto energético, e as pessoas estão com dificuldade de voltar a fazer atividade física, de voltar ativa por conta desse tempo que elas passaram meio que em repouso. Então, as pessoas hoje não estão mais com coragem para ir para a academia, para correr, para fazer atividades que têm um grande desempenho, porque elas, durante a pandemia, aquele período realmente de isolamento total, elas acabaram se viciando e se acostumando em ficar em repouso e fazer atividades de baixo gasto. As crianças, os adolescentes e os adultos. Todos. Isso, uma inércia geral mesmo, todos, geral, ficou muito tempo em casa e se descobriu na preguiça, né, ali no repouso, e agora está com dificuldade de voltar e retomar. E muitos desses estão com sobrepeso, desenvolveram a diabetes, a hipertensão, inúmeras consequências já em curto prazo. Já descobriram, já tem que tratar e precisavam sair desse repouso e estão com dificuldades porque me acostumei, não tenho mais coragem, estou sem estímulo, porque passaram esse muito tempo, fazendo tudo em casa e ficando em repouso e se acostumaram com jogos, com séries, com celular. Tem pessoas que dizem, antes da pandemia, durante o dia todo, eu usava 1 ou 2 horas por dia o celular, porque tem todos os celulares, a maioria tem aqueles aplicativos de histórico de uso, né? Quanto tempo você fica no celular, nas redes sociais, nos aplicativos de trabalho, etc. E as pessoas hoje relatam que passam 4, 5, 6 horas no celular e antes passavam 1 hora, 2 horas. Então duplica, triplica. Triplicou o tempo que as pessoas estão ali, ó, só na telinha, e poderiam, essas 6 horas, elas poderiam tirar 1 hora e meia para atividade física fora, que seria suficiente para se tornar uma pessoa mais saudável. É complicado demais. As crianças voltaram para a escola, só que não podem correr, não podem brincar. Na hora do lanche só senta lá, come, lava a mão, troca a máscara e volta para a sala de aula. Então, até isso já continua complica, o gasto baixinho baixinho. ainda, porque elas não estão podendo fazer todas as atividades como antes, né? Doutora Bárbara, para a gente finalizar, o que é que você pode dar de conselho para esses pais, para esses familiares que cuidam dessas crianças, sobre a obesidade infantil, sobre os graves problemas gerados por ela? Então, é sempre importante lembrar os pais que, a base de tudo isso é você se tornar o exemplo da criança. Nós adultos, nós somos exemplos. Eu não tenho filhos, mas eu sinto que eu sou exemplo para minhas sobrinhas, né? Elas costumam imitar tudo que a gente faz. Essas pessoas que as crianças admiram, que elas veem como adultos, pessoas grandes, elas tendem a imitar tudo que a gente faz. A gente primeiro tem que ser exemplo. A obesidade infantil é uma doença grave, é crônica, não tem cura. A gente precisa acompanhar. Crianças obesas, elas geralmente sofrem muitos transtornos mentais, às vezes irreversíveis, como ansiedade, depressão, transtorno bipolar. Elas sofrem bullying, sofrem exclusão social. Se você parar para pensar que você sofre se você for chamado de gordo, imagina seu filho sendo chamado de gordo na escola. Então, assim, são situações que a gente precisa combater. A gente não pode ser mentoras de situações assim, mas a gente sabe que existe, a gente não consegue ter o controle. A gente precisa colocar a nossa cabecinha nessas situações e fazer com que nossos filhos não passem por isso. Então, no que depender de nós precisamos realmente combater a obesidade. Incentive a prática de atividade física, incentive a alimentação saudável, seja exemplo, faça uma alimentação saudável, faça escolhas melhores, dê o exemplo para que a gente seja bons exemplos e para que a gente colha bons frutos, né? A obesidade está relacionada com inúmeras outras doenças. E elas não chegam só na idade adulta, elas estão chegando cada vez mais cedo. Cada vez mais cedo a gente está vendo crianças diabéticas. Doenças fatais, não é? Doenças que não têm cura, que têm muitas complicações. E cada vez mais cedo essas doenças estão chegando. Então, a obesidade infantil é um tema muito importante, tem que se dar a devida importância e a gente tem que combater. Fica o alerta aí de doutora Bárbara Rodrigues, nutricionista, doutoranda em nutrição. Acredito que tem respaldo para falar, não é, doutora? Ela sabe do que está falando e quando faz o alerta,
para realmente o bem, para a qualidade de vida das crianças, das pessoas, das crianças que um dia se tornarão adultas. Então, já tem sido bem complicado envelhecer, né, com tantos problemas de saúde. Agora, você já crescer com problemas de saúde é algo ainda pior. Tá, o Instagram da doutora Bárbara, @BárbaraBruna_Nutri. Lá você pode entrar em contato com ela, segue ela no Instagram, pode acompanhar as postagens, pode tirar dúvidas, marcar a consulta. Ela vai estar lá disponível para vocês, gente. Doutora Bárbara, agradeço a sua participação mais uma vez. Obrigada. Próxima terça não teremos doutora Bárbara, mas na outra teremos. E vamos também vir com uma temática bem legal. Daqui para lá a gente vai conversando, vamos abrir caixinha de perguntas para vocês poderem interagir com a gente durante o programa. Uma ótima terça para vocês, uma ótima terça para você.